Dia, gente! Sejam bem-vindos a mais uma live. Essa aqui é a live surpresa. Já deixei aí avisados nos grupos. Hoje a gente vai tirar dúvidas sobre o processo de análise corporal, dúvidas sobre traços, dúvidas sobre os acompanhamentos também, tá? Sejam muito bem-vindos. Lembrando, a última votação que tivemos na semana passada sobre a próxima live, lembra que eu deixei 2 temas para vocês escolherem? Eu deixei o tema de ansiedade e deixei o tema também de crenças limitantes. Então, calma que esse tema, provavelmente o de crenças limitantes, que foi o que ganhou, ele vai ser feito essa semana ainda, tá? Então, calma que a gente vou fazer essa live aí para vocês. Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o processo de análise. Como veio muito direct perguntando sobre o processo, perguntando no meu WhatsApp também. O que envolve esse processo de análise, no que ele pode me ajudar. Então eu vou dar um bate-papo bem legal aí com vocês sobre esse processo. Seja bem-vinda, Edjane. Aí é boa tarde, né, Edjane? Aí é boa tarde já. Aqui é bom dia ainda, para quem tá no Brasil é bom dia. Perfeita. Aí, ó, ai, que linda, Edjane. Na Grécia já tá à tarde aí, né? Perfeito. Aqui a gente tá no bom dia ainda, pelo menos eu estou aqui em Santa Catarina. E hoje a gente vai tirar um pouco de dúvidas sobre o processo aí de análise corporal para vocês, né? Quem não me conhece, eu sou a Juliana, já trabalho aí com a análise corporal, já tem indo para 4 anos, né? Na profissão terapeuta, já há mais de 10 anos, né? Nesse mundo maravilhoso de entendimento, né? Da saúde mental, emocional e agora no mundo dos traços também. Muito bem. Então hoje a gente vai tirar dúvidas e entender para vocês o que é esses traços que eu falo tanto, né? O que são esses 5 traços? Vocês sempre estão me ouvindo eu falar esses nomes estranhos, né? Esquizoide, masoquista, psicopata. O que são esses 5 traços? Gente, de um modo muito simples e claro, esses 5 traços a gente adquire eles desde a gestação da nossa mãe até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. E são esses nomes estranhos mesmo, tá? Quais são os traços? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Esses são os 5 traços que todos nós adquirimos, tá? E quem quer fazer uma comparação dos traços com o filme Divertidamente, são as 5 emoções básicas que o filme mostra. Quais são as emoções lá que o filme mostra? As básicas, tá? Que aí no 2 veio mais emoções. As básicas são lá o medo, a tristeza, a alegria, o raiva e a nojinho. Olha como que as emoções básicas, elas correspondem aos 5 traços. Agora, quem que é cada um? Vamos lá. Esquizoide é o medo. O oral é a tristeza. O psicopata, a alegria. O masoquista é o raiva. E o rígido é a nojinho. Então, essas são as emoções básicas, tá? O que é mielinização? Quando a gente fala nessas emoções básicas, o que é a mielinização? Ela faz parte do processo de desenvolvimento cerebral que todos nós passamos. Imagina que o corpo humano, gente, ele ocorre interação entre os neurônios. E essas interações são bilhões de neurônios ao mesmo tempo. Agora pense que ao longo desse corpo existe uma espécie de fio elétrico. E esse fio elétrico é a capa de mielina, que tem o papel de encapar esse fio, para a energia não ser desperdiçada nessa interação dos neurônios. E tudo isso, gente, ocorre iniciando no topo da cabeça até o finalzinho da coluna vertebral. Será que uma pessoa, gente, uma das perguntas que já veio para mim, será que uma pessoa pode ser um traço só? O que vocês acham? Lembrando dos 5 traços, tem como uma pessoa ser um só traço? O que vocês acham? Sejam bem-vindos! Iane, seja bem-vinda. Fernando, Neuza, a Regiane, que eu guardei seu nome, né? 2 dedinhos, Regiane. Sejam bem-vindos, gente. Será que uma pessoa pode ser um traço só? Sim, ó, acho que não. Pois é. Sabe que uma vez veio uma amiga, ela falou pra mim que alguém conhecido dela tinha feito a análise corporal e tinha dado mais de 90% do traço oral.
Falei, como assim? Quase 90%. Ela falou que ela é 90% oral. Eu falei, impossível. Como assim impossível, Ju? Eu falei, não, gente, não tem como ser 90% de um traço. A conta não bate. Ela, não, mas ela falou que é. Eu falei, a sua amiga tem esse formato corporal? Aí eu mandei pra ela essa foto aqui, ó. A sua amiga tem esse formato corporal? Ela começou a dar risada de mim. Ela só ria. Falei, então, se a sua amiga não tem esse formato corporal, então não tem como ela ser um traço só, né? Um traço, ó, 90% do traço oral teria esse aspecto corporal, né? Totalmente fofinho, não apresentando muita força no corpo. É assim que seria um traço oral quase que puro, né? 100%. Aí ela deu risada e falei, então, não tem como uma pessoa ser um traço só, gente. Por quê? Porque todos nós passamos pela primeira fase. Qual que é a primeira fase? A gestação da nossa mãe até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. É isso mesmo. Edjane, é isso mesmo. Essa figura do Big Hero, quem gosta desse filme, né? É praticamente 100%. Imaginam, 100% do traço oral teria formatos parecidos com aquele desenho lá do Big Hero. É uma porcentagem de quase 100%. É isso mesmo, Edjane. Divide 100% pelos 5 traços, né, Ju? É isso mesmo. Perfeito, Edjane. A gestação da nossa mãe até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, a gente passa pelas 5 etapas que são distribuídos no nosso corpo. Como assim distribuídos? É a nossa percepção quando crianças do nosso ambiente, a interação que tivemos nesse período, desde a barriga da nossa mãe. Você colocou certinho, Lijane, divide 100% pelos 5 traços. Aí como que faz essa divisão? A gente faz a pontuação no corpo de vocês, no caso o analista. Eu vou pontuar o seu corpo em 6 partes para saber o quanto esses traços tá distribuído no seu corpo. Fica distribuído? No formato do corpo. No formato do corpo é a maneira que a mente de vocês funciona. Muito bem. Olha, a Edjane tá totalmente certinha. Parabéns, Edjane. Então, na prática, gente, a pessoa ela pode possuir picos. Picos, tá? 40, 30. Eu acompanho uma rígida que tem 45% rígida. Acontece. 30. Então, como que a gente considera um pico alto? Acima de 20%, a gente já pode considerar um pico. A pessoa ela já vai ter as sensações muito altas desse traço em si, tá? Um pico baixo, põe aí menos de 15, 12%. Então, vai ser de acordo do gráfico da pessoa. Então, vai ter o gráfico de picos, né? Alguns picos mais aparentes. E vai ter o gráfico distribuído, que é o meu caso. O meu gráfico, gente, é o gráfico distribuído. Eu tenho de tudo um pouquinho. Eu vou ter um pouquinho do esquizoide, eu tenho 12% do esquizoide. Vou ter, peraí, aí, deu certo. 12% do esquizoide, eu vou ter 23% do oral, 22% do masoquista, 18%... Opa, confundi. 22% do psicopata, 18% masoquista e 25% rígido. O meu gráfico, gente, ele é normalmente conhecido como um gráfico distribuído. Eu vou ter de tudo um pouquinho. Como que isso foi? Como que eu tive esse gráfico? Vendo o formato do meu corpo. É isso mesmo, gente. Parabéns! Vocês estão interagindo muito bem. E dentro do processo de mielinização, a gente adquire o formato corporal, que vai dar a maneira que a nossa mente funciona, e a gente vai ter as dores, né? Que dores? Na nossa primeira infância, nesse período aí, nós somos expostos a situações e dores. Por isso que adquirimos um formato corporal correspondente. E sabia que a mente ela vai criar estratégias para vocês lidarem com essas dores? Quais são as estratégias? Lembra os 5 traços lá? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Qual a estratégia do primeiro traço? O traço esquizoide. O traço esquizoide, ele vai lidar com a dor da rejeição. E qual a sensação desse traço aqui? Ele tem uma sensação na mente, principalmente quem tem aí o pico do esquizoide, de não ser aceito.
Qual a defesa dessa pessoa? Ela vai começar a diminuir as necessidades dela. Qual a estratégia que a mente dessa pessoa vai usar? Eu tenho que reter o que eu tenho. E qual é o recurso que eu tenho? Inteligência emocional. É assim que o esquizoide ele vai agir, de maneira natural, tá? E lidando com a dor da rejeição. E o traço oral? E lembrando o formato corporal, gente, formato corporal do esquizoide, não chegando ainda no oral, formato corporal do esquizoide, pessoas mais alongadas, finas, com quinas aparente, tá? Geralmente olhão grandão, são pessoas que de modo geral vão usar óculos, se tiver muito esquizoide, principalmente nos olhos, geralmente vão usar os óculos também, tá bom? Segunda dor, do oral. Qual é a dor do traço oral? Será que vocês vão estar bom para relembrar as dores, gente? Deixa eu ver se o pessoal aqui tá craque. Qual que é a dor do traço oral, gente? Vamos ver se vocês vão relembrar. Dor do traço oral, quem que lembra aí? Eu já falei do esquizoide, eu nem deixei se vocês adivinharem, né? Ou relembrarem. Mas qual que é a dor do traço oral? Isso, Edjane, a dor do abandono. É isso mesmo. Qual que é a sensação dessa pessoa que tem muito desse traço? Puxa, eu acho que não me querem mais, não me lembram, não lembram mais de mim. Essa é a sensação do abandono. Qual que é a defesa dessas pessoas? Consumir tudo enquanto tem, para tentar preencher esse vaziozão, né? Esse buraco no peito que os orais eles têm. Qual que é a estratégia da mente para lidar com essa dor? Excesso de presença, gula, né? É difícil ficar sozinha. Então, eles têm que ter esse excesso, a gula em todos os sentidos, gente. Sim, não gosta de despedidas, que foi o que nós falamos na nossa última live. É isso mesmo. E ama comer, né, Edjane? Ah, meu, você deve ter muito oralzinho aí, né? Só não lembro quanto você tem de oral, Edjane. Depois você me relembra. Eu acho que tu falou que tem o seu gráfico, né? E o recurso? Sensibilidade e conexão. Oral precisa se manter conectado para lidar com essa dor do abandono. É isso mesmo, ó. Vocês estão bem, tô gostando. Então tá aqui, ó. Os dois que a gente já falou. Esquizoide e oral. E o terceiro, gente, qual que é? Traço psicopata. E aqui a gente vai lidar com uma dor específica, a dor da manipulação. É um traço que não vai sentir tanto e ele vai ter a sensação de ser usado. Poxa, eu tô me sentindo usado aqui, estão tentando se aproveitar de mim. É assim que o psicopata se sente. E qual que é a defesa do psicopata, dessas pessoas? Negociar melhor que os outros. Essa é a defesa deles. E a estratégia deles? Articular para ter atenção. E o recurso? Ah, recurso. Persuasão e oratória, gente. Quem tem muito psicopata usa argumentos convincentes. É isso mesmo. Em todas as áreas da vida. Seja profissional, seja relacionamento, pessoal. É assim que o psicopata geralmente vai agir. Tu tem 30%. Ah, por isso que você se identifica, né, Dijane, com o traço oral. É isso mesmo. A sensação do traço oral, ela vai vir bastante intensa para ti. Com 30%, é tudo isso que a gente falou aqui, né? Para lidar com a dor do abandono. Muito bem. Seja bem-vinda, Sibélia. Ai, que legal, que legal. Muito bem, ó. Então a gente falou 3 traços, né? Esquizoide, oral, psicopata. Já falamos os 3. E qual que é a sensação aqui do traço masoquista? Quem sabe aí que teve atualização do traço masoquista, a dor da humilhação, ela não foi cancelada, gente. Tudo que vocês aprenderam sobre a dor do traço masoquista, manteve-se. Ela só foi atualizada. Então, um pouquinho antes da criança lá atrás sentir a dor da humilhação, ela vai vir também na dor da decepção. E qual que é a sensação que essas pessoas geralmente têm? Poxa, eu não sou importante. Eu não consegui atingir as expectativas que esperavam de mim aqui nesse ambiente. Então, é assim que o masoquista ele vai se sentir de modo geral, tá? E qual que é a defesa do traço masoquista? Guardar os sentimentos. Lembra que eu sempre mostro para vocês que quem tem o traço masoquista mais alto, literalmente essas pessoas são um cofrinho. E o formato corporal delas lembra um cofrinho também? Bem quadradinhas, porque elas guardam. Então, elas vão guardar sentimentos para não se sentirem expostas. E qual a estratégia desse traço? Para guardar e ficar tudo assim? Eu vou carregar o peso do mundo. Olha que difícil para esse traço, né? E qual que é o recurso dele? Prestatividade.
né? Geralmente são pessoas que abraçam e ajudam todo mundo. Faz sentido aí pra vocês? Aí, Sibélia. Decepção, é isso mesmo. Foi a atualização, né? A humilhação, ela vai vir, gente. A dor da humilhação, ela não está errada. Ela só foi atualizada. E a atualização da dor desse traço é a dor da humilhação. Muito bem. Formato corporal, quadradinho. Olha, no fim não falei o formato corporal do psicopata, que são pessoas aí mais com triângulo invertido. Vocês vão ver formatos mais triangulares, tanto no rosto, no corpo, pessoas grandes aqui fechando. E os orais eu mostrei um exemplo, né? Se fosse um traço oral mais puro, seria quase o Big Hero, né? Todo arredondadinho, né? E lembrando que o traço oral também, ele nem sempre é gordinho, tá? Que muitas pessoas pensam, oral é gordinho. Não, não é. Eu tenho orais que eu atendo, que é oral da falta, que são pessoas magrinhas também. Mas é um magro diferente do esquizoide. O esquizoide, ele vai ser magrinho com muita quina, bastante quina. E o oral, ele vai ser um arredondado, fino, mas arredondado, tá? E é meio escorridinho. É diferente a sensação e o formato deles, tá? Então, a gente falou do traço masoquista. E agora a gente vai falar do rígido, o último traço que a gente adquire. O rígido também, gente, teve uma atualização. Até o encontro que eu faço toda semana, eu tenho encontros toda segunda às 20 horas, a gente tratou sobre a atualização um pouco desse traço. O traço rígido, ele também teve uma atualização da dor. A dor da traição e da troca, ela também acontece, mas um pouquinho antes, gente, o rígido também vai sentir a sensação da decepção. Né? Puxa, eu não fui bom o suficiente aqui. Então, ele tem a sensação de trocarem ele. Ele se sentiu decepcionado por não conseguir ser o que eu queria. Então, vem a sensação aí da decepção também. E qual que é a defesa desse traço, né, na nossa mente? Eu preciso seduzir e atrair, para não me trocarem. Essa é a defesa. E qual que é a estratégia? Estratégia na dor, né? Lembra que essas estratégias, geralmente é quando o traço ainda está na dor. Eu preciso ter um plano B sempre. E a gente já viu inúmeras vezes que o plano B, ele não é um recurso desse traço, tá? Qual que é o recurso do traço? Performar. Ter destaque. Isso é importantíssimo para esse traço. Então, esse é o último traço aí que a gente viu os recursos e as estratégias. Estão acompanhando aqui comigo, gente? Sim, ó, a Sibélia aqui com 28% oral, né, Sibélia? Tu vai se identificar nesse traço bem de modo puro, né? 28 masoquista, desculpa. Isso. 28% masoquista vai sentir muito isso que a gente falou, as estratégias e os recursos que esse traço ele vai trazer. Com o rosto mais cheinho do traço oral, né, Edjane? É isso mesmo. Seja bem-vinda, Elô, entrando a Larissa. Que legal, gente. Sejam muito bem-vindos, que hoje a live vai ser um tira dúvidas. Oral 30%, né, Sibélia? Isso. Muito bem. Qual dessas dores aí você se identifica mais? Porque aí vocês que estão já com o seu gráfico de análise corporal, olha que delícia vocês saberem dessas informações e já fazerem as aplicações dentro do seu gráfico, né? Agora, você que ainda não tem, né? Já imagina você se identificar com qual dor aí você tá se identificando mais e tá vendo a importância de vocês terem em números, em porcentagens, qual é o formato da tua mente, o formato do teu corpo, a maneira que a tua mente funciona? É isso que vai ajudar você ter o teu gráfico de análise corporal. Sibélia, 20% rígido, 30% oral. É isso mesmo, gente. Análise, gente, é uma poderosíssima ferramenta de autoconhecimento para vocês. E quem tá nesse mundo aí já tem um tempinho, quem faz o processo... Ai, Ju, mas será que é só o processo? É só teu gráfico o processo? Não, gente. Quando você tem o teu gráfico, é o início. É o início, porque você pode ter os acompanhamentos e aprender negociações de acordo com o teu gráfico. Algumas dúvidas e perguntas que vêm sobre esse processo, que agora eu vou estar respondendo também para vocês. E algumas perguntas que vocês nunca escutaram. Tá? Ó, dúvidas... que ninguém já falou para vocês sobre esse processo de análise corporal.
Primeira pergunta que veio pra mim, gente, ó. Depois de uma sessão, será que meus problemas estão resolvidos? E aí, gente? Será que tá resolvido depois de uma sessão? Isso é um mito, tá? A gente precisa de 9 meses para nascer. Será que em uma sessão a gente consegue resolver todos os problemas que muitas vezes a nossa própria mente cultivou com muito apego? Ou resolver problemas de família que há anos tá lá? Você acha que em uma sessão vai estar resolvido, gente? Não, não vai estar. Não vai estar. Então, é um grande mito achar que depois da primeira sessão, que eu falo que a primeira sessão, ela é a principal do processo, porque vai trazer você. Eu sempre falo que eu vou apresentar você para você mesmo. Então, a gente vai ver nessa sessão quem é você. Mas não necessariamente que vai estar tudo resolvido ali. É o início. É o início. Você vai começar a aprender a lidar com cada parte da sua mente. É o início. Então, quem acha que depois da primeira sessão os problemas estão resolvidos, tá vivendo uma ilusão. É iludido mesmo, tá? Aprender a lidar com eles, Edjane. Isso mesmo. Tem que aprender a lidar. A gente tá começando a criar intimidade com a nossa própria mente. Muito bem. Outra pergunta que veio aqui, ó. Análise é uma ferramenta que vai me esclarecer onde eu tô errando ou quais dores estou evitando? Sim. Isso é verdade. A análise, gente, ela consegue encurtar o caminho. Ela vai simplificar o teu caminho. E tudo precisa de um tempo, um processo. Você tem que estar preparado para isso. E nessa parte, dedicação e coragem, tá? Então, é uma sessão de autoconhecimento puro, gente. Autoconhecimento puro. Fiz a sessão, ó. Essa pergunta já veio para mim, ó. Eu fiz a minha sessão e a minha vida continuou a mesma. E aí, gente? Cadê o comprometimento? Cadê o comprometimento? Por quê? A sessão da análise corporal, principalmente a primeira, tá? Que eu vou apresentar você, fazer o teu gráfico e explicar como que é o teu funcionamento. A análise, ela é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, sim. Mas se você tem muitas questões emocionais e até mesmo físicas para resolver, gente, vocês vão precisar de mais tempo, mais investimento nesse autoconhecimento. Investimento é importante, dedicação também é importante. Não tem milagre, não tem milagre. Então é um processo e o comprometimento de vocês. Nessa parte de comprometimento, eu tenho uma experiência legal de uma que eu atendi em 2021. Fizemos o processo dela, da análise, ela começou a fazer alguns acompanhamentos e no momento parou. Depois de quase uns 2 anos, ela voltou querendo aprofundar, né? Entender. A gente utiliza a ferramenta chave mestra para fazer acordos, né? Com cada parte da mente. E quando nós fizemos o retorno dela depois de 2 anos, ela comentou comigo: Ju, eu fiz a minha primeira sessão, mas na época eu não estava preparada para aprofundar. E na época eu não dei tanta importância assim. Como eu perdi tempo. Ela trouxe essa observação para mim. Se eu tivesse me aprofundado no momento que eu fiz meu gráfico, eu não teria passado tudo que eu passei. Então, existe um momento de cada pessoa, né? E o comprometimento, ele é importante, né? Após a primeira sessão, muita coisa é esclarecida, gente. Pode ter certeza, mas não é milagre, tá? Deixa eu ver que vocês... Peraí que vocês estão fazendo pergunta aqui. Peraí. Volta. Isso, Edjane, você sabe lidar melhor consigo mesmo, principalmente depois dessa sessão, aprender a lidar com eles. Gilberto, como posso saber o que eu sou? Gilberto, na tua sessão de análise. A tua análise corporal, ela vai ser uma sessão que eu vou pontuar o seu corpo para saber o quanto você adquiriu lá atrás. Lá atrás que período? Desde quando você estava na barriga da tua mãe até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Então, é esse período aí que a gente vai ver como que a tua mente moldou o formato do teu corpo, tá? Então, eu vou fazer a pontuação e mostrar para você em porcentagens o quanto o seu corpo adquiriu. É fantástico, gente. É fantástico esse autoconhecimento. Então, é na tua sessão de análise corporal. Muito bem. Só que muitas vezes, Gilberto, você vendo aí alguns conteúdos
sobre traços, você já vai começar a se identificar. Puxa, eu me identifiquei aqui com masoquista, eu me identifiquei aqui com oral. Isso vai acontecer também, tá? Edjane, qual a diferença de estar na dor e na caverna? No caso, essa caverna aqui, Edjane, nem sempre é por estar na dor. Quando o traço utiliza a caverna, existem dois traços que utilizam a caverna e não é por estar na dor, não necessariamente. O traço masoquista e o traço esquizoide, eles necessitam de caverna por razões específicas. O traço esquizoide, geralmente ele utiliza a caverna para criatividade e para descanso da mente também, e o traço masoquista para se recuperar. Então, não necessariamente a caverna ela vai ser na dor. Não, na verdade não. Nesse período vai ser para se recuperar. Né? Agora, se os dois traços estão utilizando a caverna por muito tempo, aí a gente tem que dar uma aprofundada aqui, tá? Mas a caverna em si não é dor, tá? Ela é recurso desses dois traços aqui, do esquizoide e do masoquista, tá bom? Muito bem, deixa eu ver mais aqui. Ok, então até aqui tá respondido. Muito bem. E aí, gente? Ó, essa aqui já me mandaram também algumas vezes, essa pergunta. Ju, eu tenho conhecidos que fizeram essa análise e eles ficaram insuportáveis analisando todo mundo. E aí? Tem gente, infelizmente tem pessoas que não têm muita noção e acaba utilizando de maneira errada. E uma das primeiras lições que eu ensino no seu processo é você se olhar no seu espelho. O que é o teu espelho? É o teu gráfico. O processo, gente, é nosso. A análise é nossa. E a gente não pode utilizar a nossa análise para analisar o ambiente. Quem usa a própria análise para analisar os outros, gente, ainda tá na dor, tá? Ainda tá na dor. Então, uma das primeiras lições do processo é: olha para a tua vida. Essa é outra lição que a gente aprende aí de modo bem profundo. Então, não é para utilizar o próprio gráfico ou utilizar, porque eu falo que é um bônus que a gente adquire, né? Quando a gente começa a entender um pouquinho sobre formato corporal, a gente começa a olhar o ambiente, mas com o propósito de melhorar as relações, não analisar o ambiente. Isso não, tá? Não faça isso não. Usa a energia para você olhar para a tua vida. Principalmente você que está aí no teu processo de análise, já fez a tua análise, está fazendo seus acompanhamentos, olha para a tua vida. Né? Comece a identificar primeiro o que está aqui e deixar os seus ambientes mais saudáveis. Esse é o objetivo. Não ficar analisando as pessoas, tá bom? Ju, posso mudar os meus traços? Não tem como mudar os traços, gente. Não tem. Todos nós temos os 5 traços. O que varia de uma pessoa para outra é o percentual de cada um dos traços. Não tem como mudar. Por quê? Não tem como mudar o nosso passado. Os seus traços é a sua história. Então não tem como mudar. O que pode ter alguma alteração, mas é em questão de mínima porcentagem, é o traço masoquista, quando ele entende num recurso que não precisa carregar o mundo nas costas. Então existe até uma suavizada quando esse traço está muito na dor. A pessoa começa a entender o recurso do traço, gente, o negócio vai ficando mais leve e até o corpinho dela começa a ficar mais leve. Então o traço masoquista ele pode dar uma suavizada. Então isso pode acontecer, tá? Mas não ao ponto de mudar o pico dele. 2, 3 pontinhos, tá? Não vai ter isso. Deixa eu ver aqui, ó. Sibeli, ó que lindo, ó. Ó o resultado de sessão de análise aqui, ó. A Sibeli já tem o gráfico dela. Eu consigo olhar o próximo e ter compaixão depois do meu gráfico. Esse é o objetivo, não ficar analisando as outras pessoas, né? Eu faço isso no bom sentido. Edjane, eu sei que tu é terapeuta também. A gente que é terapeuta e quem quer ter um aprofundamento, né, sobre ter um olhar e perceber as pessoas, a gente aprende a lidar com elas. Isso é gostoso. Você olhar uma pessoa e saber o que é legal para ela e como eu vou deixar ela na dor. Então, esse tipo de autoconhecimento é muito legal no ambiente. Então, essa é a parte boa, gente. Essa é a parte boa de ter esse tipo de autoconhecimento, tá? Quais mudanças esse processo de autoconhecimento
de análise pode trazer para vocês? Gente, eu vou falar só algumas, que é muito mais, mas quais são algumas? Mudar a sua comunicação. Isso vai acontecer. Quando eu vejo uma pessoa oral e eu vejo uma pessoa mais rígida, a minha forma de comunicação entre elas vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Se eu vejo uma pessoa que é mais psicopata, eu vou me comunicar de uma maneira que vai adequar ao que ele precisa. Essa é um bônus que a gente ganha para nós, tá? Eu vou me expressar de maneira mais positiva. Eu vou me relacionar com as pessoas de forma muito mais saudável. Eu vou fazer escolha de um modo mais consciente. Tem pessoas aqui que acabam vivendo e vai deixando acontecer sem muito controle. Então eu vou ter mais consciência das minhas escolhas, eu vou tomar decisões de forma muito mais assertiva. Eu vou chegar num nível, gente, de autoconhecimento inimaginável. Eu vou me descobrir profundamente. Eu vou tomar decisões mais conscientes. Quando existe uma profundidade de conhecimento do próprio gráfico, gente, vocês conseguem entender que dor você está evitando. Eu tenho os cinco, todos nós temos os 5 traços. O meu gráfico é o gráfico distribuído. Eu preciso entender, no dia que eu não estou bem, o dia que eu estou tendo alguma decisão precipitada, eu tenho que perceber que tipo de dor eu estou evitando para não estar bem. É esse tipo de conhecimento, de autoconhecimento que a gente pode ter. E só essa primeira sessão, gente, esse método de modo geral, só essa primeira sessão ela consegue já gerar resultado para vocês do que anos de terapia tradicional de modo geral. Tem pessoas que eu atendo que só essa primeira sessão já é o suficiente para ela, devido ao ciclo de vida que ela está vivendo. Então só essa primeira sessão já é suficiente. Então imagina a profundidade que essa primeira sessão pode trazer para você. Isso, Eliane, é uma estratégia. Precisa, porque de modo geral, gente, quando a gente lida com histórias e comportamentos e tipo de mente, a questão, ela tá na tua história. É a forma que o teu sistema nervoso foi programado para evitar as dores existenciais. Esse é o segredo desse processo. E a grande maioria de vocês, gente, não tem nem ideia do recurso que tem na mente de vocês. Porque não tem o gráfico, não entendeu o que aconteceu lá atrás, não sabe a maior parte das dores que a tua mente está evitando. Porque agora imagina uma mente que passou inúmeros anos apenas evitando dores, sem entender as ferramentas e muito menos as estratégias que a mente tem. É isso que acontece quando uma pessoa ela vive na dor. Ela só fica aí evitando dores. Agora imagina quando se é apresentado para essa pessoa a mente que ela tem, os recursos e ferramentas que ela apresenta e as estratégias também. Agora imagina uma pessoa com esse tipo de conhecimento, gente. É fantástico. É fantástico. Então é nesse processo que você vai encontrar as suas respostas. Faz sentido aí para vocês, gente? Eu não canso de dizer, gente, que a análise corporal é uma ferramenta poderosíssima para a vida de vocês, entendeu? O ciclo gigantesco de problema que vocês possam estar vivendo, saber a razão por que vocês não conseguem se realizar profissionalmente, pessoalmente, né? Por que você não consegue abrir mão de pessoas, de coisas? Às vezes tem pessoas que ficam do lado de vocês que tá fazendo um grande mal para vocês e a mente de vocês não consegue se libertar disso. Por quê? Encontrar os motivos do porquê a vida não tá indo para frente. Gente, eu só falei um pouquinho. Tem muito mais coisa, Então, a tua sessão de análise vai trazer esse tipo de ferramenta para vocês. Vocês vão encontrar as suas respostas. Faz sentido aí para vocês, gente? Isso, é isso mesmo, Sibélia. Perfeito. E como funciona tudo isso? Primeira sessão, vou apresentar a você. Quantas sessões precisam? Vai variar do ciclo de vida de vocês. Quais as questões que vocês gostariam que fossem esclarecidas e dado um direcionamento de acordo com o gráfico de você.
tá? É assim que vai funcionar o teu processo. Existem algumas alternativas também que eu, como pessoalmente falando, também dou. Toda segunda-feira, gente, eu tenho grupos. Então, a gente pode ter esse tipo de acompanhamento também em grupo. Toda segunda às 20 horas, tem o meu grupo Domine o Seu Gráfico. É um grupo aí que a gente dá uma aprofundada no gráfico. Então, você pode trazer o seu gráfico de análise corporal, ou se tá aqui comigo já, eu abro o gráfico, a gente pode conversar sobre o teu gráfico em grupo e uma aprende com a outra. Gente, a interação tá fantástica nesse grupo toda segunda-feira, tá? Ju, eu não me dou muito bem com o grupo, então faz o teu acompanhamento individual. Também é uma alternativa para vocês. O que eu deixo claro, gente, existem opções para você aprofundar a tua mente, aprofundar o teu gráfico. Você escolhe a opção mais confortável para você. Muito bem. Gente, hoje no Domine Seu Gráfico, hoje às 8 horas, tá? A gente vai estar falando, semana passada a gente deu uma atualizada no traço rígido, né? Fizemos aí uma atualização e aplicações. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conflitos. Conflitos que a nossa mente pode ter. Conflitos e semelhanças. Pode acontecer esses conflitos? Gente, pode sim. E geralmente é o que mais acontece. Eu dei até alguns exemplos lá no grupo. Imagina um conflito dentro da nossa mente. Uma pessoa que tem... Vamos fazer um teste aqui, vamos ver se vocês estão boa. Tem bastante gente com gráfico aqui, agora eu quero saber se vocês estão bom. Imagina uma pessoa que tem um gráfico alto do traço oral e uma pessoa que tem um gráfico alto do traço esquizoide. Qual o conflito desses dois traços na mente? O que vocês acham? Qual o conflito desses dois? Seja bem-vinda, Marta. Qual o conflito desses dois traços? Vamos relembrar esses traços? O traço oral é o traço lá de sensação, é um traço que precisa de conexão de pessoas, de contato. Geralmente ele vai apresentar, ele é um traço quente, ama estar no meio de pessoas, altamente comunicativo. E o traço esquizoide, ele vem totalmente oposto. Ele vai vir numa desconexão, não necessitando de pessoas e com o mínimo de interação possível. Qual é o conflito desses dois traços? Vamos ver se vocês pegam. Vamos ver. Edjane, contato físico e comunicação. Sim, esse é um conflito, Edjane, parabéns. O traço oral, ele ama esse contato físico. Abraço, né? Pessoas que chegam e você já conversa tocando. É assim mesmo. E o esquizoide não. É o esquizoide que se você abraça uma pessoa esquizoide, a pessoa esquizoide fica até assim, né? Ai, meu Deus. Que hora que vai acabar isso aqui? Ai, meu Deus. Agora, imagine esse conflito dentro da mente da pessoa. Se ela tem muito do traço oral e muito do traço esquizoide, é uma pessoa que se vê em muitos momentos... Ai, gente, eu quero alguém do meu lado. Aí, de repente, não, eu não quero ninguém. Não, deixa eu ficar aqui sozinha. Mas eu queria alguém do meu lado, mas ao mesmo tempo eu queria ficar sozinha. Esse é o conflito. E essas pessoas, quando não entendem esse conflito, muitas que eu atendi que tem esses dois picos, elas, Ju, eu achava que eu era doida. Como que eu posso querer pessoas e não querer ao mesmo tempo? Quem tem esses dois picos, geralmente vem nessa sensação, vem nesse conflito. Ora vai querer e uma conexão profunda, e ora não vai querer ninguém. Eu tô doida? Não. Não tá, gente, não tá. É apenas um conflito que pode ser negociado. Como? Preenchendo a necessidade de cada um deles. Tá? Quanto da necessidade? Vai variar do teu gráfico. Olá, Sibeli, eu vivo esse conflito. Sim, a gente tá falando do conflito, gente, o conflito dentro da mente, tá? Dentro da mente de uma pessoa. E esse conflito também pode acontecer na interação com outras pessoas. Imagina uma pessoa que é muito oral, igual a Sibeli tá falando aqui, ela tem o traço oral, gente, muito alto. E o esposo dela provavelmente vai apresentar um traço baixo do oral e alto do traço esquizoide. Imagina duas pessoas convivendo. O conflito delas vai ser esse. O oral buscando conexão e o esquizoide não querendo conexão. Como lidar com isso aqui? Como negociar esse conflito? Agora imagina dentro do casamento.
A esposa querendo um abraço, querendo um cheiro, um aconchego, e o esquizoide não ligando muito para isso. Aqui entram as negociações e os acordos entre as pessoas, e essas mesmas ferramentas também tem que acontecer dentro da mente. Os acordos e negociações dentro da própria mente, tá? Faz sentido aí para vocês? Marta, faz sentido, né? A Sibéria, né? A Marta também tem esse conflito, né, Marta? Ó, sou oral e esquizoide e quero e não quero pessoas. É um conflito enorme dentro da gente. Então, o processo de análise, gente, esse autoconhecimento ajuda vocês a lidar com esse tipo de conflito. O próprio conflito da própria mente e o conflito na interação com as pessoas. É assim que funciona esse processo. Seja bem-vinda, Thaís. Bom dia! A Regiane aqui, 2 dedinhos. A mente parece que vai aquecer. Parece que vai explodir. Eu coloquei ainda no grupo do Domínio Seu Gráfico uma figura que a nossa escola colocou há uns anos atrás. 2 locomotivas que se encontram nos trilhos. E a sensação é essa mesmo, né? Essa intensidade enorme do oral querendo conexão profundas. E o esquizoide não querendo nada disso. Não, eu não quero nada disso. É muito intenso. É um conflito muito forte desses 2 traços, porque eles são bem opostos mesmo. Como funciona essa negociação, Fernando? Essa negociação, gente, funciona dentro da mente, você chamar eles para conversar. Chamar quem? Os 5 traços. Como que eu chamo um traço para conversar? Vamos dar uma simplificada? Lembra lá no filme Divertidamente? Lembra os bonequinhos que ficam lá no controle da mente da Riley? É como se a gente chamasse aqueles bonequinhos, que são os traços, pra gente bater um papo com eles. No caso aí do esquizoide e do oral, a gente tem que chamar eles pra convencer, recompensar e poupar. Se eu tenho muito do traço oral e muito do traço esquizoide, em um momento eu preciso de interação. Então eu tenho que chamar o meu esquizoide para convencer ele a ficar um pouquinho nessa interação. E quando ele conseguiu fazer isso, gente, isso que é fantástico na negociação, porque a gente faz um convencimento. Esquizoide, a gente precisa interagir um pouquinho aqui. Vamos ficar só um pouquinho. Não, mas eu não quero. O esquizoide é assim, né? O esquizoide é ácido para conversar. Não tô afim. Então chama, convence ele. Eu prometo que se a gente ficar um pouco nessa interação, eu cuido de você, a gente fica sozinho depois. Eu recupero você. É só um pouquinho. É essa negociação que tem que haver na mente. 12% de mim, eu tenho 12% de esquizoide. 12% de mim tá odiando isso aqui. Porque o esquizoide, ele não gosta disso aqui, de aparecer, de interação. Eu tenho um conjunto de traços que tá me mantendo aqui. O esquizoide é um dos que não está aqui. Então, o que eu tenho que fazer depois de uma live? Principalmente o meu esquizoide, lembra que a caverna também vem do masoquista? Então, depois que eu fecho a live, eu preciso dar uma descansada, descansar a mente. Eu preciso recuperar o meu esquizoide. Eu tenho 12% dele. É muito? É pouco? Eu sinto essa necessidade para minha mente. Quando eu termino uma live, quando eu finalizo meus encontros de segunda, que eu fico 2 horas em exposição. Quando eu termino uma sessão de análise, que pode passar de 2 horas às vezes, eu preciso de um tempo. Então, é esse tipo de autoconhecimento que vocês precisam entender para a mente de vocês. Faz sentido aí, Fernando? É assim que funciona essa negociação. A gente tem que chamar o traço para conversar, entender o que está acontecendo, convencer o traço a fazer o que precisa. Porque é uma parte também que a gente não pode usar uma parte da nossa mente como desculpa para não fazer algo que necessita. Eu só preciso trazer ele para entender o que está acontecendo, convencer e recompensar. Porque imagina, por esquizoide se expor. É difícil para ele. Aí imagina que ele conseguiu. Você tem que recompensar o seu traço. Como? Se recompensando. Quando a gente fala recompensar o traço, você tem que se recompensar. Poxa, o que eu gosto? O que faria sentido para mim? Um descanso, assistir alguma coisinha na TV. Aí você tem que ver o que o teu esquizoide gosta. Faz sentido, Fernando? Muito bem. Karine, como que eu vejo esse mapa que você falou? Karine, fazendo o teu gráfico de análise. Até foi uma pergunta que veio um pouquinho atrás. Eu vou ver no formato do teu corpo, fazendo na tua sessão de análise,
eu vou pontuar o seu corpo em 6 partes para saber o quanto você tem desses 5 traços, que é os 5 bonequinhos lá do filme Divertidamente, tá? As emoções básicas, tá bom? Muito bem. Aí, Dijane, 17% de esquizoide. Que bom, Fernando, que bom que fez sentido, tá? E Dijane, também tem dificuldade de interagir na internet. E essa dificuldade, ela não vai vir só do traço esquizoide, tá? Existem outras dificuldades que podem ser apresentadas por outros traços. Aí vai depender aí da mistura e, claro, vai ser um tema para uma próxima live, né? Como que eu posso fazer uma exposição aí na internet? Gente, que coisa boa, que live gostosa! Ah, que legal! A gente viu um pouquinho de conflitos e semelhanças. Querem aprender mais? Querem ter uma profundidade aí dos conflitos de cada um dos traços? Porque a gente falou de 2, oral e esquizoide. Agora imagina o conflito que tem entre o rígido e o psicopata. Imagina o conflito que pode ter o oral com o rígido, masoquista com esquizoide, oral com masoquista. Viu o tipo de conflito que pode ter na mente de vocês, gente? É só o início, é muito conflito que pode ter. Então é isso que a gente vai aprender hoje, às 8 horas da noite, às 20 horas, tá? Aqui no Brasil, às 8 horas da noite, a gente vai aprofundar esses conflitos que a mente pode ter. E se você tem o teu gráfico de análise, mais gostoso ainda vai ser. Ju, eu não tenho o gráfico, eu posso estar nos encontros de segunda? Sim, pode sim. Você vai aproveitar o autoconhecimento que você vai ter lá, vai ver a interação de quem já tem o gráfico, de como é feita as aplicações do gráfico, e pode ter certeza, você vai ficar doidinha para fazer o teu gráfico o mais rápido possível, tá? Ju, faz mais nesse horário que eu tô dentro. Ah, live de manhã, né, Dijane? Eu vou programar lives mais cedo. Eu tô fazendo. Sabe que eu tô fazendo teste? Porque eu fazia live só meio-dia. Aí depois eu fazia mais no finalzinho da tarde, 5h45, que eu fiz as últimas. E agora cedo. Eu acho que é a primeira vez que eu tô fazendo esse horário aqui, às 9. Eu comecei às 9, né? Gente, vai dar 1 hora, caramba. Comecei às 9. E eu gostei, porque eu tô pegando público diferente. Então eu tô gostando, tá? Mas eu vou fazer mais lives esse horário da manhã e no finalzinho da tarde, que eu gostei desses horários. Karine, faz teu gráfico, mulher. Faz, cara, teu gráfico tu vai amar. Me manda um oizinho no direct que eu te explico certinho como vai funcionar esse processo para você. A gente pode marcar de conversar. E, gente, o encontro hoje que vai ter do Domine Seu Gráfico, ele vai ser um encontro feito no Zoom, tá? Ele não vai ser em live. Então, se você quiser também participar no Domine Seu Gráfico, me manda um oi, que eu mando certinho como funciona a aquisição do ingresso para você estar participando. E lembrando, quem participa do Domine Seu Gráfico tem direito, muitas vezes, quando tem, não é sempre todos os encontros, mas se tem material, você já ganha o teu material aí digital, tá incluso, e direito a assistir a gravação depois. A gravação ela vai estar disponível aí por 1 semana, tá bom? Gente, um prazer cada um de vocês que pôde aproveitar aí as informações da live, o Tira Dúvidas sobre o processo de análise corporal, dos acompanhamentos, né, das negociações que podem ser feitas de acordo com o seu gráfico e os encontros que a gente tem toda segunda-feira. Ah, que bom que vocês amaram a live. Ô, Marta, obrigada aí vocês estarem comigo aqui. Olha, Dijane, faz, Karine, você não vai se arrepender. Não mesmo. Não vai. Gente, é um antes e depois. Sério mesmo. E eu falo que é o maior investimento que a gente pode fazer para nossa vida. O maior investimento, porque o resultado da tua sessão de análise você vai sentir, Karine, pro restante da tua vida. Pelo menos é o que eu tenho recebido aqui. E sabe que um feedback que me arrepia até hoje, gente. Me arrepia até hoje, toda vez que eu leio ele. Ele me mandou assim, que eu mando alguns formulários para vocês me responderem. E eu gosto de saber como que vocês estão se comportando. E ele mandou assim para mim, Ju. Após a minha sessão de análise, eu percebi que Deus me criou para me fazer dar certo. Ele me criou para dar certo. Então a gente consegue recuperar tudo de bom que vocês têm, as ferramentas que a tua mente apresenta, que muitas vezes uma história, vivências, tanta coisa que aconteceu, a gente se perde. É isso que dá os resultados de análise. Gente, gratidão para cada uma de vocês que puderam aproveitar a sessão aqui, a live junto com vocês. E surgir pergunta, dúvida, me chama no direct, me chama lá, dá um oizinho no meu WhatsApp,
a gente continua a conversa por lá, tá bom? Gente, até a próxima live. Lembrando que crenças limitantes, provavelmente eu vou estar trazendo essa semana também, tá bom? Um beijo para cada um de vocês e até a próxima.